Fala, meus irmãos de bancada, Helder Silva, Visão de Águia. Vou responder a pergunta de um amigo aí que perguntou, né, como identificar um componente paralelo e um componente em série, né, no conector de carga. Pois bem, aqui eu estou com um esquemático, tá? Esse aqui é um conector de carga, tá? Conector, ó, USB Connector, tá? Esse aqui é um conector de carga representado aqui no esquemático. É dessa forma que ele apresenta, não é daquela forma que nós já conhecemos, né? Então aqui nós temos as malhas, né? Aqui nós temos a malha CC1, CC2, tá? Aqui nós temos a malha DP, que é, ou seja, DP, e a malha DM, tá? Que é essa malha aqui. Aqui nós vamos ter as malhas terra, tá? GND, ou seja, ground. E aqui nós temos a malha VBus, tá? A VBus, que é essa aqui, que é a nossa malha positiva. E aqui temos as demais malhas, tá? Como DP, DN, entrada e saída, tá? Então vamos lá. Vamos identificar quais são os componentes paralelos e quais são os componentes em série. Pois bem, componente em série, né? Nós podemos ver aqui na malha DP e na malha DM, esse resistor aqui, os dois lados do resistor, eles estão conectados numa única malha, tá? Ou seja, nessa malha aqui na DP. Portanto, esse resistor aqui, tanto na DP quanto aqui na DM, ele é chamado de resistor em série, porque os dois polos, tá, do componente estão numa única malha. Tá, então aqui nós consideramos esse componente aqui em série. Aí aqui antes do resistor nós temos essas bolinhas pretas, tá? Essas bolinhas pretas aqui é conhecido como nós, tá? Então nessa malha nós temos um nó, tá? Que ela se identifica com a DP1 e DP2, ou seja, um lado do conector de carga e o DP2 do outro lado, porque não importa o lado que você conecta ali no celular, o cabo USB, né? Ou de um lado ou do outro ele funciona, porque um lado e o outro é conectado na mesma malha, que é onde está aqui essa malha DP, tá? Onde tem esse resistor. Então nós temos um nó aqui de um lado e um nó do outro, tá? Aqui do outro lado nós temos esse nó aqui, porque antes de chegar nesse resistor, ele vai para onde? Ele vai para esse diodo, tá? Esse diodo ele é considerado um diodo em paralelo. Por que paralelo? Porque ele está conectado aqui nesse nó, nessa malha DP, tá? Um lado dele significa que está na malha positiva e o outro lado dele aqui, ó, esse lado aqui, ele está conectado aqui na malha terra, ou seja, na malha ground. Então um lado é soldado na trilha positiva e o outro lado no terra. Então aqui é considerado um componente em paralelo, tá? Então na DP nós temos o primeiro nó, que é a conexão do outro lado do USB. O segundo nó, ele está conectado no diodo em paralelo. Logo depois dele nós temos aqui um componente, tá? Que é um resistor em série. E aqui mais à frente, já na DM, da mesma forma nós temos um nó, que é o outro lado do conector, tá? Que é o DM1 e DM2. Depois dele nós temos esse outro nó, que também é conectado aqui nesse diodo, que também é paralelo, um lado positivo e o outro lado no terra. Então aqui caracteriza-se um componente paralelo. A diferença do paralelo para o componente em série é que o em série sempre vai estar conectado na mesma malha, tá? Aqui nós temos esse resistor que está em série, que está conectado na mesma malha. Aqui nós temos esse capacitor, tá? Que ele está saindo aqui dessa malha SSTX1DM. Esse é um capacitor de 1 UF, tá? Que significa microfarad. O capacitor C506, tá? Então esse capacitor aqui ele está em série.
A mesma coisa esse próximo capacitor C505 também está em série, porque ele está conectado os dois polos em uma única malha, tá? Então todos os componentes que está conectado em uma única malha aqui, ó, levando a tensão desse lado para esse lado, é chamado de componente em série. Agora aqui na VBus, nós temos VBus 1, 2, 3 e 4, tá? São esses nós que estão conectados em uma única malha. Naquela plaquinha do Octest nós vamos ter ali justamente essa letra como referência, A4, A9, B4 e B9, tá? Que são as duas onde fazemos as medições da malha VBus. Então nessa malha VBus aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 nós, tá? Esses nós, eles estão aqui, ó, na malha positiva. Descendo ele, nós temos os componentes em paralelos, tá? Por que paralelos? Porque eles estão conectados o polo, um lado no positivo e o outro lado no negativo, diferente desse aqui que está conectado os dois polos na mesma malha, tá? Esse aqui ele já tá um lado positivo e o outro negativo, um lado positivo, o outro negativo, um lado positivo, o outro negativo e assim sucessivamente, caracterizando aqui todos os componentes em paralelos. Helder, eu achei um curto na placa. Qual componente eu devo procurar? Curto, gente, curto. Quando você detectar um curto na placa, vocês devem sempre buscar nos componentes que estão em série. Porque o curto é quando queima o capacitor, o resistor, uma bobina, um diodo, né? Aonde ele faz isso aqui, ó. Ele leva a tensão desse lado para esse lado. Se o componente aqui queimar, ele não vai ter como enviar a tensão desse lado para esse lado, tá? Porque ele está em curto. O curto, ele sempre deixa de fornecer tensão de um lado do polo para o outro. Quando é fuga de corrente, é quando passa uma tensão aqui na malha positiva, e dessa malha positiva que está passando tensão, simplesmente quando está aberto o componente, está aberto ou em curto, esses componentes paralelos, eles vão fazer uma ligação direta para o terra. Então toda a tensão que passar na malha positiva, ela vai ser jogada para o terra. Então nesse caso aqui, ó, quando ela vem na linha positiva e é jogada para o terra, é chamado de fuga de corrente. É onde aquece o componente, tá? Então curto se procura sempre componente em série, é quando deixa de fornecer tensão dessa malha para essa. E fuga é quando sai da linha positiva e é descartada a energia no terra, tá? Então essa é a diferença. Componente série é curto e componente paralelo é fuga de corrente. Deu de entender? Então é assim que se procura, tá? Um curto, uma fuga. E é dessa forma que sabemos qual a diferença entre o componente em série e o componente em paralelo. Tá bom? Fica a dica aí, Helder Silva, Visão de Águia. Se inscreva no canal, deixa o joinha e segue para mais vídeos.